Como é bom estar aqui, que alegria estar nessa casa. Já estou aqui até com a camiseta, do Holy. Vocês estão no meu coração e nas minhas orações também. E hoje nós vamos falar um pouquinho dentro do tema, que o pastor Daniel tem proposto para a gente, para vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre como que nós podemos aprender a sentir e expressar as nossas emoções com Jesus. Como será que ele, aqui na terra, expressava as suas emoções? E como que nós podemos expressar também as nossas emoções de uma forma alinhada com o céu? E olha só, falando de emoções, existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que superestimam as emoções. Então é aquela pessoa assim, acordou triste, ó vida, ó céus, aí fica o dia inteiro naquela lamúria, o dia bonito, tudo fluindo, tudo acontecendo bem. Ela, estou meio esquisita hoje, não acordei muito legal, estou triste. E ela fica, então, o dia inteiro sob o governo daquela emoção. E tem outras pessoas que elas ignoram as emoções. Então, assim, o cachorro morreu, o periquito saiu voando, fugiu, na casa uma confusão, briga com os pais brigando, não passou no vestibular, aconteceu um monte de desgraça na vida e você olha para a pessoa e fala assim, e aí, como que você está se sentindo? Acontece, né? A pessoa não se permite entrar em contato com as emoções. E tem aquelas outras pessoas que cuidam das emoções, que entendem que as emoções são informações importantes. Então é isso que vocês precisam gravar essa noite, que as emoções, nós não devemos entrar no governo delas e nem esconder elas debaixo do tapete. Nós devemos cuidar delas e expressar elas conforme as informações que elas estão nos dando a respeito de nós mesmos. Olha só, Jesus, durante o tempo na terra aqui, ele demonstrou várias emoções. Ele chorou, ele teve compaixão, ele expressou raiva também. Jesus com raiva? Eu vou mostrar para vocês que Jesus também expressou a raiva. E ele expressou de uma forma muito saudável as emoções. Então, eu quero dizer para vocês assim, as emoções, elas são dadas por Deus, elas foram dadas por Deus. Lá em Salmo 139, 13, fala assim, que nós fomos formados de maneira maravilhosa e admirável. E isso inclui também as nossas emoções. Muitos veem as emoções como um empecilho. Se eu sentir raiva, se eu sentir medo, isso vai me desconectar de Deus. E isso não é verdade. Se você souber usar as suas emoções de uma forma correta, certa, assertiva, você vai ver que as tuas emoções, elas vão te aproximar de Deus. Porque foi Deus que criou elas. Então, elas te aproximam de Deus. E olha só, lá em Provérbios 4, 23, vamos abrir lá? Que eu acho tão importante esse texto, porque ele dá uma direção. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só, aqui o coração está escrito como uma fonte, uma sede de emoções. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa guardar ele, nós precisamos cuidar das nossas emoções. É uma direção que a Bíblia nos dá. Cuide das suas emoções. E nós temos 4 emoções básicas. Quem viu Divertidamente lembra das 4 emoções básicas? Quais são?
a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Isso mesmo. E hoje nós vamos navegar um pouquinho nas 4 emoções, para nós entendermos como elas funcionam e como que nós devemos corresponder a essas informações que são as emoções. Dessas 4 emoções, elas são as básicas. Tem o nojo também, mas o nojo eu não vou entrar aqui. Tem alguns autores que falam que o nojo também é emoção e outros, né, que é uma emoção, mas que não está nas básicas, né? Por que são as emoções básicas? Porque delas vêm todas as outras. Então, se você juntar uma com a outra, ela vai formar outra emoção. Então, por exemplo, a frustração. A frustração é uma tristeza com uma raiva de si mesmo. Então, você vai ter lá a frustração. A tristeza e a alegria vai dar a nostalgia. Então, essas 4 vão formar todas as outras. Então, se você aprender a trabalhar com essas 4, você já vai saber gerenciar muito bem as suas emoções. Então, vamos começar lá. Vamos navegar um pouquinho na emoção da raiva. Ai, Dani, raiva. Ai, meu Deus. Raiva, olha só. Tem tanto paciente para mim que chega, cristão, né, que chega no consultório e tem vergonha de dizer que está com raiva. Fala assim, mas o que você sentiu? Você não sentiu raiva? Não, raiva, não. Acho que eu senti uma irritaçãozinha, mas raiva é muito forte, né? Então, existe um tabu na igreja de que a raiva é um sentimento ruim, que a gente não pode sentir como cristão, a gente não deve sentir a raiva. Isso não é verdade. Porque a raiva, ela é uma emoção que, inclusive, Jesus sentiu. E o que fala a Bíblia? Vamos abrir lá em Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Tem algumas traduções que falam assim, irai-vos, mas não pequeis. E tem uma outra aqui da minha Bíblia que está falando assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, o que está querendo falar aqui? Vocês vão sentir raiva, vocês vão ficar irados, está tudo bem. Só que não pequem. Olhem bem o que vocês vão fazer com a raiva de vocês. Cuidem bem com o que vocês vão fazer com a ira de vocês. Não pequem. O que quer dizer isso? Que a raiva por si só, ela não é um sentimento ruim. Só que ela está muito perto do pecado. Então, está tudo bem você sentir raiva. Está tudo bem você querer matar um. Você querer, né, pegar pelo pescoço, falar umas verdades. Está tudo certo. Só que você não deve pecar. Você precisa cuidar com a tua ação em relação, com a tua resposta em relação à raiva. E aí, qual é a informação que a raiva está te dando? A raiva, ela dá a seguinte informação. Eu preciso dar limite para alguém. Eu preciso dar limite. Então, eu preciso mudar. Então, a informação da raiva é limite. Essa é a informação. Eu queria usar uma cobaia aqui, já que vem um pouquinho aqui, só para explicar para vocês o que é raiva. Não vou pecar, não vou pecar. Vamos supor assim, a Jaque vai pisar no meu pé aqui. Pode pisar, Jaque, com esse tênis lindo, maravilhoso que você está hoje. Olha o jeito que ela pisa. Tá, isso aí, ai, doeu, Jaque, doeu. Tá. O que é? O que eu vou ter que falar para ela? Jaque, você pisou no meu pé. Você errou aqui, ó, você pisou no meu pé. O que a Jaque fez? Ela não respeitou o meu espaço. E quando as pessoas não respeitam o nosso espaço, nós sentimos raiva. Então, eu vou ter que chegar para ela e falar, Jaque, você pisou no meu pé, não pise mais. E para isso que serve a raiva. Ela vem com força, ela vem com intensidade. Para quê? Para que você possa
dizer algo para a pessoa. Porque você possa falar, já que você me machucou, não pise mais no meu pé. Obrigada. Então, é isso que é a raiva. Só que é uma emoção que, geralmente, as pessoas não sabem muito bem como lidar com essa emoção. Não sabem como dar o limite. Olha, você falou isso, mas eu me senti muito ofendida. Não fale mais assim. Olha, aquele dia que você falou isso sobre mim, nossa, eu me senti tão triste. Não faça mais isso. Olha, eu gostaria que fosse dessa forma. Então, você precisa, né, dar um limite, colocar algo ali nesse relacionamento e pontuar o comportamento da pessoa. Só que a raiva, o que geralmente as pessoas fazem com a raiva e que torna ela pecaminosa? É quando a gente faz assim, ó, a gente quer se defender. E daí a gente fala assim, a gente chega numa pessoa e fala assim, você sabia o que a Jaque fez comigo? Então, ela pisou no meu pé, você acredita que ela fez isso? Olha só, ela não deveria ter pisado no meu pé. Então a gente começa a falar um monte dessa pessoa, falar coisas que nem deve, às vezes que nem deveria falar, mas a gente começa a se defender. Olha, eu estava lá de boa, eu não tive culpa nenhuma, eu estava aqui tranquila, e ela veio e pisou no meu pé. Então, assim, a gente começa a se colocar numa situação de defesa. Ou a gente ataca. Já que você é uma sem noção mesmo, viu? Como que você pisa no meu pé? Meu Deus, presta atenção. Você está louca? Então, você vai e começa a atacar a pessoa. Ou, senão, você dá lugar à ofensa. Né? Então, assim, eu estou me sentindo tão rejeitada. Eu, sinceramente, eu acho que a Jaque pisou no meu pé porque eu não tenho valor para ela. Então, ela pisou no meu pé por causa disso. E aí a gente começa a fazer uma interpretação daquilo que está acontecendo. Sendo que, na verdade, a única coisa que você precisa fazer é chegar e falar, Jaque, você pisou no meu pé. Corrigir o comportamento, falar sobre o comportamento da pessoa. E não falar mal, falar nas costas, ou começar a dizer que algo sobre você está errado porque simplesmente ela fez uma ação que não deveria fazer. Então, estou falando aqui de uma coisa bem prática de pisar no pé, mas você pode começar a pensar aí na sua casa, ou nas coisas que você sente raiva. Qual que é o limite que eu preciso dar? O que está acontecendo? O que eu preciso falar, às vezes, para os meus pais? O que eu preciso falar para os meus amigos? Que conversa que eu preciso ter? Porque a raiva está te dando essa informação. A informação de que você precisa colocar um limite nas coisas que estão acontecendo. E olha só Jesus. Jesus, ele também ficou irado. Olha lá em João 2,15. Vamos abrir lá, João 2,15. Em João 2,15, está escrito assim, então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Olha Jesus com raiva. Estava com raiva ou não estava? Ou será que ele falou, ai, deixa aqui, ó, deixa eu fazer um estraguinho aqui, deixa eu empurrar aqui a mesa? Não, com certeza ele não fez assim. Ele não estava com um sorriso no rosto. Com certeza não. Ele estava ali irado, mas ele estava irado não com as pessoas, mas com o comportamento delas, com a hipocrisia, com o engano. Então, ele estava ali corrigindo o quê? Um comportamento. Ele não estava querendo ir contra as pessoas ou afrontando as pessoas. Ele estava realinhando o coração delas com o coração do Pai. E assim é a raiva que Jesus expressa, a raiva que Deus expressa, é quando Ele quer nos disciplinar e Ele fala assim, olhe para mim. Olhe para mim,
chega de fazer isso, chega desse pecado, chega desse comportamento. Eu quero realinhar o meu coração ao teu. Até a raiva do Senhor, até na raiva Ele expressa o amor dEle. Até na raiva. E nós podemos, como cristãos, expressar a nossa raiva também como? Quando nós ficamos indignados com a injustiça. Quando nós tomamos uma posição e falamos, não, isso daqui não está certo. Esse é o caminho. Venham para Jesus. Quando nós entramos nesse lugar de cumprir o nosso propósito, a raiva ela vem com força. Não, eu preciso agir diante dessa situação. Eu não posso mais deixar isso acontecer. Essa é a raiva que o cristão precisa, que é aquela raiva que vai contra as injustiças do mundo, contra o pecado. E aí você fala assim, não, chega, eu não vou mais pecar. Não, chega, eu não vou mais me calar diante dessa situação. Você está expressando a raiva que vem do céu. Olha só. Vamos falar um pouquinho então sobre o medo. Como que nós expressamos o medo? Para que serve o medo? O medo, ele serve para nos proteger, para nos preparar, para a gente ficar atento. Olha só, se você não tivesse medo, você provavelmente nunca estudaria para uma prova. Não é verdade? Você não ia se preparar. Ah, tá tudo certo, eu sei a matéria, tá tudo bem? Quantos já fizeram isso e se deram mal? Tem um monte de gente rindo aqui. Então é isso aí, não se preparou, não teve medo suficiente, né? Não se preparou para a prova. Ou assim, se você não tivesse medo, você ia atravessar a rua e nem olhar para os lados. Então o medo, ele tem essa proteção, ele gera essa proteção. Só que o medo... o que o medo está querendo falar para você? Que informação que ele está querendo dizer? Eu preciso me preparar. Então, você está lá pensando na prova, você está com medo, eu preciso me preparar. Então, essa é a informação do medo. O medo está falando, se prepare, se proteja. Só que o medo, muitas vezes, está desajustado, está de uma forma desproporcional. E daí, o que acontece? Tudo dá medo. Ai, meu Deus, e se eu não fechar a porta da casa, meu ladrão vai entrar? Ai, meu Deus, e se eu dirigir, eu vou bater no carro? Enfim, e vem aquele medo, e daí dá um desajuste, porque o medo trava. Aí ele te impede de dirigir, te impede de tirar uma boa nota na prova, porque você está tão nervoso, que te dá o branco. Deu branco na prova. Ou aquele medo de falar em público. Ai, meu Deus, eu não quero falar em público de jeito nenhum. Então, o medo, ele pode te paralisar se você não souber usar ele de uma forma adequada. O medo também, ele nos impede de adorar ao Senhor, de contemplar o Senhor. Porque quando eu estou com medo, eu fico tão centrada nos meus sentimentos que eu não consigo confiar no Senhor. Eu não consigo olhar para Ele e ver um Deus de provisão, um Deus que me cuida, um Deus que é por mim. Então, o medo pode também te paralisar e fazer com que você fique numa cegueira espiritual. Jesus sentiu medo, Dani? Sim, Jesus sentiu medo. Jesus sentiu medo no Getsêmani. Olha o que a Bíblia fala. Que Jesus falou assim, minha alma está profundamente triste até a morte. E Jesus suou sangue. Olha, o sangue ali, esse suor de sangue, é uma evidência do medo. Jesus, ele teve medo dessa separação do Pai. Foi um estresse muito grande. Deve ser terrível, gente, saber que você vai morrer. Já imaginou? Ah, daqui 1 hora você vai morrer. Que coisa terrível. Graças a Deus que a gente não sabe. Graças a Deus. E Jesus, ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo que ele ia passar. E ele estava angustiado. E o que ele fez ali? Ele orou, ele foi sincero com Deus.
Ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então ele falou para Deus, ele derramou o seu coração, mas mesmo assim ele foi obediente e ele decidiu confiar nos planos de Deus. Ele também ali no Getsemane pediu a ajuda dos discípulos. Ele não quis ficar só. E aqui também é algo que você pode fazer. Peça ajuda. Olha, ora aqui por mim. Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre isso. Jesus, ele queria companhia, ele queria oração, ele queria saber que tinha pessoas por ele. E assim também você pode fazer quando você sentir medo. O medo desproporcional, esse medo que te paralisa, ele está baseado numa mentira que você acredita. Essa mentira é ou sobre você, ou você não está confiando em você, na tua capacidade, naquilo que Deus está colocando sobre a sua vida, ou você não está confiando em Deus, ou você está refletindo um medo que algum dia você teve, algum trauma, alguma situação que você viveu, e você tem medo que aquilo se repita. Se você tem um medo desproporcional, se você tem ansiedade, se você tem crises de ansiedade, provavelmente você está preso em algum desses 3 pilares. Então, observe, reflita, essa é uma palavra de reflexão, para você começar a perceber e refletir onde que estão as tuas prisões em relação aos sentimentos. E a tristeza, ela diz respeito à perda. Então, você vai se sentir triste quando você perder algo. Quando você se mudar de cidade, por exemplo, você vai perder amizades. E aí é normal, natural que você, apesar de você sentir a alegria de você talvez estar indo para um outro lugar, você vai sentir a tristeza também de deixar pessoas. Um luto, ou quando você fizer algo que... perder uma pessoa, perder um objeto, perder algo, perder a idealização daquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa te traiu, um amigo te traiu, você vai sentir tristeza, porque você está deixando aquela idealização, aquele amigo que nunca te traiu, não existe mais. E aí você está perdendo algo. E é normal, natural, você sentir tristeza. E a informação que a tristeza quer te dar é a seguinte: você precisa parar e você precisa elaborar isso que aconteceu com você. Dani, mas como que eu elaboro? Como que eu faço isso? Você vai orar, você vai conversar com pessoas, você vai refletir sobre aquilo que está acontecendo com você. Você vai falar sobre a tua dor. A tristeza, ela precisa de um tempo de elaboração, de introspecção. Ela precisa de tempo, não é fast food, não. Não é rápido. Muitas vezes tem processos que demoram muito tempo para que essa dor seja totalmente elaborada e para que você consiga ir para um novo ciclo. Até que você consiga aceitar o que aconteceu com você. E a tristeza, então, desajustada, ela gera uma desesperança. Quando você fica triste por muito tempo, um luto que você não fechou, algo que aconteceu na sua vida e você não conseguiu elaborar, começa a entrar uma desesperança. Eu não consigo. Eu nunca vou sair dessa situação. É difícil demais para mim. Afeta a produtividade, ela não passa. Então, eu preciso entender que eu preciso mexer nessa dor, eu preciso mexer nessa ferida, eu preciso ali lavar essa ferida, arrancar, tirar fora, ver o que eu preciso fazer. Olha só, quando a gente está ferido, não sei quantos, provavelmente todo mundo aqui passou por isso na infância, principalmente. Você se machuca.
E aí você não quer que ninguém mexa ali na ferida. Porque, meu Deus do céu, se alguém mexer vai doer demais. Vai doer muito. Aí você chega para sua mãe chorando e fala assim: mamãe, eu ralei aqui meu joelho. E agora, o que eu vou fazer? E aquele desespero todo. E a mãe fala: filho, deixa eu limpar aqui. Não, por favor, não. Então, muitas vezes nós fugimos de limpar essas feridas, de entrar em contato com a nossa dor. Porque dói. Ali na hora que a gente está mexendo, dói. Mas dói para sarar. Dói para sarar. Então, o Senhor, essa noite, Ele quer que você coloque as suas feridas diante dEle. Que você coloque: Senhor, por favor, cura. Cura essa falta que eu tenho, essa rejeição paterna. Essa falta dessa mãe. Cura as minhas tristezas, esse luto que eu não consigo fechar, essa situação na minha vida que não está fácil, por favor, Senhor. Cura as minhas feridas. Cura-me. Cura-me, inclusive, das coisas que eu não sei. Você sabia que tem muitas coisas que você não sabe que você precisa de cura, que o Espírito Santo precisa revelar para você? Por isso que Davi fala assim: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele está falando assim: Senhor, olha o meu coração, vê se há em mim algum caminho. Porque muitas vezes nós não percebemos as coisas que precisamos tratar na nossa vida. Existe um eu desconhecido, que nós não sabemos que está ali, mas que tem escondido feridas, mentiras, situações difíceis, e que se o Espírito Santo não chegar lá e não trazer a luz, você provavelmente vai ficar ainda no engano. Eu tive uma situação uma vez que eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda para as pessoas. Muita, demais. Eu passava o perrengue sozinha, mas não pedia ajuda. E sofria, nossa, que sofrimento. Não conseguia pedir ajuda, não conseguia ligar para uma amiga e falar assim: ei, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, me ajuda em oração. Não conseguia, eu não conseguia. Era um bloqueio na minha vida. E um dia eu falei para o Espírito Santo: Espírito Santo, isso não é normal. Eu preciso que o Senhor me revele onde que foi que essa ferida entrou na minha vida, o que está acontecendo de errado. E eu lembrei de algo. Eu lembrei que uma vez, quando eu era adolescente, eu morava sozinha com minha irmã e eu estava passando por uma situação muito difícil de vida, uma tristeza muito grande. E eu liguei para minha mãe e eu falei: mãe, eu estou muito triste, eu não estou aguentando mais. E aí a minha mãe, eu não sei o que aconteceu, ela estava fazendo alguma coisa, ou ela estava com visita, alguma coisa aconteceu, mas ela riu de mim. E aquilo me bloqueou. E eu não conseguia pedir ajuda. Eu não conseguia, simplesmente não conseguia. Só que essa memória estava enterrada dentro de mim. Eu não lembrava. Foi o Espírito Santo que me trouxe essa memória à luz. Foi Ele. Foi Ele que me trouxe. Então, se você tem algo na sua vida que talvez você se sinta bloqueado, que você percebe assim: eu não estou andando, essa situação aqui não está legal e eu não estou conseguindo evoluir nisso. Começa a perguntar para o Espírito Santo. Começa a pedir para Ele: Senhor, mostra-me o que eu preciso curar nessa área da minha vida. Voltando lá às emoções. O que eu preciso fazer, Dani, então, para submeter as minhas emoções a Deus, ao governo do Senhor? O que eu preciso fazer para expressar as minhas emoções assim como Jesus expressou? Você precisa entender que você não vive pelo que você sente, mas você vive pela verdade. Você vive pela palavra. Você não superestima as suas emoções, não vive sobre o governo delas, mas também não coloca elas no tapete, mas você sabe como lidar com cada uma. Você sabe qual é a informação que cada emoção está te dando e o que você deve fazer. Porque não adianta, quando você ficar com raiva, você chorar. Sabia que
eu comecei a perceber isso em mim. Que quando eu ficava com raiva, eu não sabia o que fazer. E aí, o que eu fazia? Eu chorava. Ela vai adiantar? Não adianta. Uma vez, uma amiga minha me ligou e falou assim, Dani, eu estou com esse projeto, vamos fazer junto, não sei lá o quê, porque eu acho que isso é bom. E eu não consegui falar para ela não. E eu desliguei o telefone, e no que eu desliguei o telefone, me veio uma vontade de chorar. Uma vontade de chorar. E eu parei e pensei assim, não, peraí. Eu não estou triste, eu não perdi nada. Eu estou com raiva. Eu preciso falar para ela que eu não quero. Era isso que eu estava sentindo. E aí eu liguei para ela e falei assim, olha, não, eu não quero, eu não concordo com isso que você está falando. Olha só, quando a gente entende qual que é a emoção, qual que é a informação, a gente consegue agir de acordo com aquilo que a gente precisa fazer. É tão importante isso. É tão importante esse alinhamento. A gente saber o que fazer diante das nossas emoções. Então, leve as suas emoções a Deus. Ore em todo o tempo. Jesus orou intensamente no Getsêmani. E ele confiou o que ele estava sentindo, o medo, aquela angústia. Ele confiou a Deus. Então, essa noite, você vai vir aqui na frente daqui a pouco e você vai entregar as suas emoções para o Senhor. E você vai falar, Senhor, eu confio plenamente em Ti sobre essa situação da minha vida, sobre essa emoção da minha vida, e eu entrego a Ti, confiante do que o Senhor vai fazer. Pergunte a Deus se você tem acreditado em alguma mentira sobre essa emoção que você está sentindo. Talvez você esteja sentindo raiva por uma situação, uma tristeza, ou você simplesmente não consegue sentir alegria. Pergunte, Espírito Santo, qual é a mentira que eu tenho acreditado, o que eu preciso fazer para mudar isso? Caso você esteja ofendido, caso você esteja com medo, caso você esteja com tristeza, caso você esteja expressando uma emoção de forma errada, pergunte ao Espírito Santo qual é a mentira, peça perdão a Ele e realinhe as suas emoções ao céu. Busque o equilíbrio quando você demonstra a tua emoção. Não se deixe dominar. Jesus nunca perdeu o controle, Ele sempre foi intencional ao demonstrar a sua emoção. Ele foi intencional, Ele foi na veia ali, mostrando a sua raiva, falando, ei, vamos mudar o comportamento, vamos fazer diferente, vamos realinhar. Quando Ele mostrou compaixão também, Ele também foi na veia, Ele falou assim, eu me compadeço de você. Eu estou triste junto com você. Quando ele teve medo, ele também foi intencional. Falar, Senhor, eu confio em Ti, nos Teus planos para a minha vida. Então, seja intencional nas tuas emoções. Tenha um propósito. Use as tuas emoções ao teu favor. E eu deixei a última emoção para o final. A cereja do bolo. A emoção que é a alegria. A alegria, ela é expressa quando nós ganhamos algo. E você sabe o que nós ganhamos? O que nós ganhamos que nós, como cristãos, precisamos expressar a nossa alegria? A salvação. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, nós estamos expulsando demônios, nós estamos curando. Nossa, que alegria, que coisa maravilhosa que nós estamos fazendo aqui. E aí Jesus vira para eles e fala, não se alegrem porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Essa é a nossa alegria.
Essa é a nossa alegria. Talvez nós não consigamos aqui na terra entender qual é o tamanho desse presente que nós recebemos ainda. Mas a salvação é tudo. A salvação é tudo porque nós não sabemos até quando nós estaremos aqui na terra. Antes de eu sair de casa, uma pessoa ligou para mim, desesperada. Eu estava saindo e vindo para cá. O sobrinho dela faleceu nesse acidente que teve, do ônibus ali. Ele jogava futebol americano no Crocodilos. E o ônibus, essa tarde, tombou, enfim, teve um acidente e ele faleceu. 19 anos. 19 anos. Quando eu era jovem, eu não achava interessante comemorar aniversário, porque eu pensava assim, nossa, esse é o ciclo normal, natural da vida. Mas não é. A qualquer momento, eu e você não estaremos mais aqui. E o maior presente que nós vamos ter é a salvação. Esse menino tinha propósitos, ele era cristão, ele tinha uma vida totalmente voltada para Jesus. E ele tinha um grande futuro pela frente. Ele era inteligentíssimo. Inteligentíssimo. E nós não entendemos o plano de Deus, mas ele está com o Pai. A alegria no céu. Mas eu quero falar para você que você precisa ter essa salvação. Porque é isso que tem maior valor. O resto é resto. Você precisa ter um encontro com esse Jesus, que te dá essa salvação. Se você chegar nesse altar hoje e falar assim, Senhor, eu entrego tudo aqui, eu entrego a minha vida, eu deixo tudo aqui no altar, ainda assim será pouco, frente ao que nós ganhamos, ao que nós recebemos, porque um dia nós iremos morar com Ele, nós teremos a vida eterna. Não deixe para depois. Se hoje você chegou aqui, você não tem a certeza da tua salvação, venha e entregue-se hoje nesse altar. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde, como foi para esse menino, como seria para esse menino se ele não tivesse Jesus. A maior alegria do cristão é ter a salvação. E essa alegria deve nos acompanhar. Porque essa alegria é o único sentimento que nós vamos ter para sempre. A alegria vai nos acompanhar aqui na terra até o céu. Porque no céu só terá alegria. Quando você aceitou Jesus, quando você confessou Jesus e você falou, Senhor, eu confesso. E você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você automaticamente foi sentar nas regiões celestiais com Jesus. Está escrito na Bíblia. E nessa região celestial, a qual você está assentado, existe o quê? Existe a alegria. Existe a alegria. O nosso Deus é um Deus alegre. Algumas pessoas falam que Jesus foi a pessoa mais alegre que existia na face da terra. E eu acredito muito nisso. Porque o céu é alegre e Jesus é alegre. Eu não sei qual é a imagem que você tem de Deus, mas Ele sempre está sorrindo. Ele sempre está alegre porque Ele está no governo de tudo. Porque Ele tem um amor abundante sobre a sua vida e Ele quer que você sinta essa alegria dEle. Ele quer que você
tenha essa alegria, que permaneça nessa alegria. Lá em Hebreus 12:2, vamos abrir lá? Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que alegria é essa? Que alegria é essa que Jesus teve? Que fez com que ele suportasse a morte de cruz. Ele foi para o matadouro como uma ovelha, com alegria no coração. Sabe por quê? Porque ele sabia o propósito pelo qual ele estava fazendo aquilo. A alegria aqui que está falando na palavra não é uma alegria natural ou normal, é uma alegria profunda, é uma alegria duradoura. Jesus estava focado na alegria da salvação de muitos, na restauração do relacionamento da humanidade. Ele estava focado no seu propósito. Jesus expressa uma alegria focada no propósito. Olha lá em Lucas 10:21, Jesus exaltou de alegria no Espírito Santo. Jesus expressou aqui a alegria como um fruto do Espírito. A alegria é um fruto, é uma parte do fruto do Espírito. Eu lembro muito bem que a minha personalidade, ela é uma personalidade mais introvertida. E eu não conseguia acessar esse lugar de alegria. Eu sempre estava triste. E aí eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, falar assim, Senhor, isso não está certo, eu preciso entender onde que está o nó desse negócio, porque eu preciso começar a expressar essa alegria. E aí foi quando o Espírito Santo veio sobre mim e se derramou com alegria. Alegria, alegria do Espírito. Não é uma alegria que você conquista ganhando coisas. Não é uma alegria que você conquista no mundo, que você consegue, porque eu passei no vestibular, porque eu ganhei um celular, porque eu casei, porque eu tive filhos, porque eu tenho uma boa carreira. Não é essa alegria. É uma alegria duradoura, é uma alegria profunda. É uma alegria que, apesar das circunstâncias, ela está sendo expressa. Apesar do tempo ruim, das tempestades, das circunstâncias da vida, ela é uma alegria que dura e que permanece, que não se abala. É essa alegria que o Pai tem. E é essa alegria que o Senhor quer derramar sobre a sua vida nessa noite. Ele quer batizar você com a sua alegria. Ele quer arrancar a tristeza, Ele quer arrancar a raiva, Ele quer arrancar o medo. E Ele não vai deixar vazio, Ele vai preencher com a alegria do alto, com a alegria do céu. Lá em João 15:11, vamos abrir lá para a gente fechar. E para você vir correndo aqui para frente para receber da alegria do Senhor. Para deixar aqui no altar o medo, a tristeza, o rancor, a falta de perdão. Você vai deixar tudo nessa noite aqui no altar, diante do Senhor. E você vai experimentar da alegria do céu. João 15:11. Está falando assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus está falando aqui que Ele quer que a alegria permaneça em você. Ele quer compartilhar a alegria que existe no céu com você. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso essa noite. Ele quer compartilhar essa alegria. Então eu quero que você feche os teus olhos nesse momento.
você vai perguntar para o Senhor: o que eu preciso deixar aqui no altar, Senhor? Quais os sentimentos que eu preciso entregar para o Senhor? E você pode vir aqui na frente, se você perceber que você precisa deixar algo. Ele quer te batizar com alegria. Vem aqui para frente, você que sente que Jesus está fazendo algo novo, que Ele está arrancando algo de você essa noite. Eu quero deixar aqui tudo aquilo que tem me atrapalhado no meu relacionamento com o Senhor. Todas as emoções que eu tenho sentido. E eu quero que o Senhor me batize com alegria. Alegria, alegria. Eu quero a revelação da alegria do céu sobre a minha vida. A alegria do céu sobre mim. Vou pedir para os intercessores, pastores, orarem por cada um aqui na frente. Se você hoje quer ser salvo, Dani, eu quero confessar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Levante a sua mão. Dani, eu quero me reconciliar com o Pai, porque se eu morrer hoje, eu quero ter a certeza de que eu vou para o céu. Não deixe para depois. Depois pode ser muito tarde. Aleluia. Aplauda o Senhor, gente, por esse tempo maravilhoso. Obrigada, Dani. Obrigada por essa palavra. Queria chamar você rapidinho aqui na frente de novo. Quantos aqui já conheciam a Dani? Faz sinalzinho aí. A Dani é psicóloga e ela já tem servido essa igreja com a sua profissão como serva do Senhor ali na Casa do Oleiro. E na minha vida pessoalmente tem sido uma bênção. Aplauda mais uma vez ao Senhor pela vida dela. Uma honra ter você aqui com a gente. Fomos muito ministrados e espero que seja a primeira de muitas. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. E, gente, eu quero conhecer aqui quem está nos visitando. Quem está nos visitando agora faz um sinalzinho aí pra gente. Temos visitante lá, gente. Aqui a gente dá presente para quem nos visita, hein? Quem não é visitante não vale. Pessoal, eu queria dar um aviso enquanto os nossos visitantes recebem ali o seu presentinho. Sexta-feira, agora nós vamos ter o Presence, dia 27, no auditório do Flock. Horário, Espírito Santo me revela, 8 horas. 8 horas no auditório do Flock, teremos o nosso Presence, ok? Mais algum aviso? Tem alguém lembrando de mais alguma coisa que precisa ser avisada? Não? 8 horas. Isso, Presence às 8 horas. Eu falei, né? Às 8 horas. Gente, vamos orar. Coloque-se de pé. Vamos estar encerrando o nosso culto. Mas depois você fica à vontade para continuar adorando o Senhor.
Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor fez aqui hoje. Obrigada pelo seu derramar aqui, Senhor. Obrigada, Deus, porque, como já foi dito aqui hoje, o Senhor sempre nos responde. O Senhor não nos deixa sozinhos. Obrigada, Pai, pela tua graça sobre nós. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem nos sustentado, nos suprido, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que isso que aprendemos aqui hoje, Senhor, esteja conosco, Senhor, esteja sendo processado na nossa mente, elaborado com a ajuda do teu Espírito Santo. Sabemos que as nossas emoções são lentas, às vezes são lentas para serem entendidas, mas o teu Espírito Santo é aquele que torna todas as coisas possíveis. Pedimos a Deus que o teu Espírito Santo esteja com todos nós durante essa semana e na próxima, nos ajudando a entender tudo aquilo que precisa ser sarado, curado dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, seja com cada jovem aqui, em nome de Jesus, dá a eles, Senhor, sabedoria do Senhor em cada atitude, Pai, e a alegria do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.